Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui o que a mídia tá falando ainda a respeito do jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Palmeiras que acabou perdendo, né? Ainda continua líder, mas um jogo bastante polêmico. Vamos acompanhar aqui o corte do F-Show a respeito do jogo polêmico de ontem. E vamos acompanhar um pouco aqui também do pessoal do G4 aí, comentando também a respeito desse jogo de ontem aí. Jogo com bastante interferência do VAR, né? Se não é inscrito, se inscreve. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O que aconteceu aqui? O que a gente está vendo? Mão. Uma infração de mão. Aquela ação de bloqueio, que a instrução da regra hoje fala, que ele amplia o espaço corporal, a bola bate no braço e, além de tudo, bloqueia a passagem de bola. Então, isso hoje é infração. A grande questão aí é o quê? Dentro ou fora da área? Aqui, ó. Né? É assim, a gente tem sensação. E quando você pega o posicionamento do árbitro, o árbitro, ele tá próximo à meia-lua já ali da área. Ele não consegue ter convicção. Para ele ter uma visão melhor, aonde ele teria que estar? Nessa linha paralela. Ele não tá, ó, a gente nem vê o árbitro nessa imagem. Aí você tem a imagem do VAR. A imagem do VAR também não está na linha paralela. Ah, entendi. Você não tem como adivinhar ou acertar, ou ter uma imagem conclusiva se o toque é dentro ou fora. Até porque você não tem uma imagem real da linha. E aí, se você não tem uma imagem real da linha, Nath? Eu tenho uma dúvida, Rê, porque Claro. a sensação, naquela imagem anterior, a sensação é de que, normalmente, quando o defensor está com o pé na linha da área, é pênalti, certo? Sim. Por mais que o adversário esteja fora. Sim. A sensação que eu tenho naquela imagem que a gente estava mostrando é que a perna dele, a que está Não tocando o chão? Não, a que está pulando. A que tá pulando? Ela está em cima da linha. Como é que funciona a regra nesse caso? E aliás, bela observação da Nath. E dizem até que para auxiliar, o ideal era ter uma câmera que conseguisse virar, né? Para você girar, ter uma... pegar todos os girar ângulos. e pegar, né? Claro. Todos os ângulos, né? Porque ali, onde vai ser? Onde é a infração? É o ponto de contato. Então, Isso aí, ó. você vai analisar aonde bate no braço dele. Isso. O primeiro contato Aqui, da ó. bola com o braço. O primeiro contato tá fora ou tá dentro? Fora. Eu vou falar pra vocês que eu tenho até a sensação de estar fora, mas é sensação. Tá. Se você não tem 100% de certeza, se você não tem uma imagem conclusiva, você mantém a decisão de campo. A decisão de campo foi pênalti. A decisão de Ele campo marcou foi convicção. dentro da área. Foi, ele marca. Ele marca dentro, com convicção, mas a posição dele em campo também não é a melhor, Edu. Então, essa câmera aqui que deveria girar, que a gente está falando, e a Natália observou sobre essa perna aqui, ó. Que seria a perna que Ele está tem que no estar ar, né? pisando na linha ou ele Mais tem que esticado, estar na nas duas direção estão lá. da linha? Na direção da linha. Já considera. Então, a linha é considerada dentro da área. Se o braço dele toca e o braço dele está nessa direção da linha, aí na linha é pênalti, é dentro da área. Assim, eu acho muito interessante Diga-me. essa questão de que tem que prevalecer a decisão de campo se não há convicção, porque eu tenho absoluta certeza que quando os árbitros vão ao VAR Eles e já mudam perdem a suas decisões, convicção. eles não têm convicção lógico, e eles né? mudam a decisão. E demora, né, Biner? Quanto tempo ele Bem lembrado. demorou ali para decidir se era dentro ou se era fora? Se você demora tanto, você também não Uma tem outra convicção. coisa, pênaltis e cartões vermelhos no futebol são coisas sagradas. Você só pode dar um pênalti ou expulsar alguém de campo se você tiver muita certeza que o lance é para isso. Na dúvida, você não faz. Na minha opinião. Eu entendo quem pensa de outra forma. Essa imagem, pra mim, Fala, Bubu. ela Eu tenho não a é, impressão que ela não é que foi fora, conclusiva, não mas dá não é pra conclusiva. categorizar 100% que a bola está fora. Mas se a gente puder botar a imagem de novo, Lose vai a perna colocar Lose, direita Lose, do, tá falando lá. do Varela, ó lá, É. está em cima da linha. Então vamos imaginar, a perna direita dele está em cima da linha. Onde é que está a bola? Está à esquerda da perna dele. Está do braço esquerdo dele. E o cotovelo não tá na linha da perna. Eu subentendo que está fora. Se a perna direita dele está em cima da linha e o lance foi do lado esquerdo do corpo dele, está fora essa bola. É que eu entendo. Se eu fosse... Mas com a perna na linha seria pênalti, então. E o corpo isso? inclinado, Não, é a né? posição da bola. O corpo está A posição da inclinado bola. aqui. Onde a bola Não, se bateu o no jogador corpo. tá com É, o pé em onde a cima bola da bate. linha e comete um pênalti Não, com uma então, perna fora da área, A dúvida, não é falta, a não é dúvida é pênalti. exatamente essa, assim. Quando eu questiono a questão da direção da perna dele, que está ali na direção da linha, é se isso determina como pênalti. Porque o cara que está com o pé em cima da linha e faz a falta no jogador que está fora é A pênalti. gente tem a linha aqui, ó. Coloca aqui, ó. Não, é Vamos posição A da gente tem bola. a linha aqui, ó. Vamos Não é entender. isso, Olha lá, ó. tá no A camarote. linha tá aqui, ó. Um abraço você que tá no Certo? camarote. Aí você tem... Vamos dizer que essa é a grande área, Sim. apesar da marca do pênalti estar ali. Então, eu tenho essa perna
Tá. Que a sensação linha. é que tá em cima. É. Aí eu tô com o braço aqui, Tá. né? A bola batendo de A fora. bola bate aqui. Se esse braço tá na minha direção da linha, Ok, se é não... dentro. Se esse braço, Tá. a minha perna tá aqui, mas aí é onde bateu a bola. Então é no Foi o que o braço. Bubu falou. O Eu queria um braço goleiro. tá fora, Se o goleiro pega a bola... é fora. Se o goleiro tá com os pés dentro da área, mas pega a bola verdade. fora da área aqui, é falta. É isso. É isso. É exatamente. onde é o É. toque. O que nunca vai deixar o lance conclusivo é que se você tiver isso da bola dentro da linha, é pênalti. Qualquer verdade. linha, qualquer É isso Porque aí. tocou a linha. E não existe Exatamente. nenhuma imagem da conclusiva. bola fora. Se tiver isso na linha, é pênalti. Sim. Só que pela imagem a gente não tem como Bem saber. lembrado. A minha impressão é de que a bola do cotovelo Não estava tem nenhuma fora. imagem conclusiva. Não, e vamos voltar nessa imagem aqui. E só para mostrar o seguinte, ó. O Lózio, o Olavo, o Marcel, coloque aqui no telão, só para mostrar. Essa aí, frisa aí, ó. Frisa aí. Aí. Coloca aqui no telão para mostrar uma coisa que é interessante, ó. Olha quem tá aqui, ó. Ele tá bem, por isso que o Birner falou da convicção e do lance do pênalti e tal. Ele tá na direção, né, Rê, do lance. Sim. Então ele meio que olha na diagonal. Ele olha na diagonal, tem um jogador do Palmeiras, mas está alta aqui para ele. Ele tem como ver ali? Então, não tem. É isso que é interessante quando a gente fala da paralaxe. O que é a paralaxe? Eu adoro esse estúdio porque a gente consegue mostrar aqui tudo, pode né? tudo, cambalhota. É perfeito isso aqui. Até o final do ano eu vou dar uma cambalhota. É isso. E aí, a paralaxe é quando você tem uma ideia errada da posição do objeto Tá. por você não estar na linha. Então, o que a gente fala muitas vezes do assistente? A linha tá aqui, ó. Tá. Se eu não estou na linha do impedimento correta, ou se eu não estou nessa linha para definir dentro ou fora, eu tenho uma visão equivocada da onde é o posicionamento dessa bola ou do jogador. É onde gera a paralaxe. Então, assim, você tá aí, certo? Eu tô aqui. Acontece um lance de impedimento aqui, ou essa questão de dentro ou fora, se eu não tô exatamente na linha, num lance ajustado, eu erro. Porque existe a tal paralaxe que dá uma sensação equivocada da posição do objeto. No áudio do VAR, quando eles vão tomar decisão, eles falam, tem a paralaxe. É Porque paralaxe. a imagem não é perfeita nem para eles. Sim. Imagina Sim. para o árbitro que está no campo vendo uma Exatamente. vez só. Tem a paralaxe Bem para os lembrado. dois, tem a paralaxe para o árbitro e tem a paralaxe para o VAR, porque não existe a linha na área. Então, paralaxe à parte, você acredita que foi bem marcado o pênalti ou não? Eu tenho a sensação até de fora, mas eu não tenho convicção. Então aí você mantém a decisão do campo. E a decisão do campo dele foi pênalti. Isso é protocolar. Ele deu pênalti no campo, ele tem dúvida, ele mantém. Mas você vendo aqui não marcaria, né? Eu, pela sensação que eu tenho, Sem foi certeza fora. não marcaria. Foi Bom, enfim. fora. Teve um outro lance que foi do Vitor Roque, que o Alexandre teria empurrado eles, foi ou não? Coloca aí, roda esse lance. Temos muitos lances dessa Tigrinho partida. cai muito na área, né? Impressionante, inclusive né? o do São Paulo é mais engraçado. Vamos lá. E aí você tem um contato. O que você tem aí pra mim? Ô, Nath, vem cá, Nath. Não, o Edu O Edu tá aqui, vem Bom, cá, tá, Edu. Edu. Você tem disputa de bola. Tá, eu tô aqui Você esperando. tem disputa de bola, é normal. Eu quero subir pra cabecear. Você tá vindo em cima de Eu mim. vou ali, a É bola até tá- normal, não é? É. Um braço de proteção até, pra eu fazer Pra isso fazer aqui em o movimento você, subir. pra eu poder subir A e cabecear. Isso pra mim é Essa daqui que eles normalmente fazem. normal. É diferente, lógico, existe a Tá. questão de eu fazer isso Vamos lá, aqui vou disputar a bola e isso você me aqui, empurrar. né? Isso. Qualquer Tem, dia- lógico que tem diferença. Você tem que entender essa intensidade. Tá. Eu quase te derrubei em cima do Binner, Exatamente, né? mas eu gosto, um abraço para Wagner Moura, estou chegando aí, viu? Não é só Viu? você que vai ser premiado. É. E aí temos aqui a imagem, então para você agora aqui, ó, isso aqui, Isso pra mim não é penalidade. Não é Pra pênalti. mim faz parte do jogo. Você não tem um empurrar forte, você tem uma disputa por espaço que o jogador até põe uma mão nas costas pra subir, tá? Eu não vejo penalidade. Só que eu também achei, preciso concluir isso com um pênalti marcado pro Flamengo. Então, eu preciso fazer a comparação dos dois lances. Na minha opinião, o que acontece? Aí o VAR nem chama. é porque o árbitro é o mesmo, a equipe do VAR também É é a a mesma. E aí o VAR não chama. Não chama. Por quê? Porque o árbitro em campo deixou seguir e o VAR deixou seguir. Aí você tem um outro lance, que é o pênalti marcado Vamos rodar o pênalti, então. pro Vai, Flamengo, que pra mim, você também não tem impacto. Pra mim, aí você não tem impacto. A grande questão é Então esse slow aqui já motion. foi. Vamos pôr agora o pênalti
do Arrascaeta no lance com o Murilo ali. Com o Murilo. Para mim, aí não há penalidade, tá? E o VAR não Olha chama. lá. A grande questão é, tudo em slow motion parece falta. Tudo em slow motion parece pênalti, né? Então, no Vitor Roque ali, o Alexandro, em slow motion, você fala, é pênalti. Pô, no VAR... Aí você olha... Em slow, beijo de vó é falta no VAR. É isso. Aí você Vocês ficam olha isso achando aí que em é slow motion, você fala, é pênalti. Mas o futebol não é jogado em slow motion. Ô, Rê, ó, tá bem pertinho de Deixa você eu o até lance. sair aqui, ó. Só pra A você pergunta é- mostrar... Time que joga em slow motion de vez em quando. É. Aí. Ó, A vem um pouquinho. pergunta esse braço na altura do estômago, Aqui. ele impacta na progressão do jogador? O que a regra fala? Como é que mede isso, Então, Rei? a regra fala que nem todo, e a regra deixa claro, É, futebol nem é esporte de todo contato. segurar é falta. Nem todo segurar é falta. Exatamente. A regra deixa isso claríssimo. Para ser falta, tem que gerar impacto claro na ação do adversário. O que eu vejo aí? Eu acho que o Murilo até ali, ó, ele corre correu o o risco, mas É que ele dá uma a hora que ele vai, ele passa a mão no corpo, e aí, ó, sabe aquela mãozinha assim de leve? Eu acho que até pensa assim, nossa, não posso segurar. E aí ele solta, você vê que ele solta. E o Arrascaeta, ele dá um tapa a mais na bola, que eu acho que ele já tinha até perdido um contato mais próximo da bola. Ele cai depois. Eu também acho. Ele cai depois. Ele não cai com aquele braço passando aqui. ali. E pra mim é um braço que passa, não é um braço que segura. É, que faz isso aqui, ó. Não Impede o segura. jogador. Eu acho que é mão Entendeu? no... É isso mão no aqui, ó. bico, mão no bico. Só passou aqui, ó. Eu não Mas deixo fala, ninguém me fazer esse segurou, link, eu tenho bili, bili, cosquinha. bili. Ah, Eu sofro para, de meu. cócegas muito grande embaixo dos pés, na axila. Você vai falar que foi E na pênalti? barriga também. Então você vai Eu falar já que foi falei pra pênalti. todo mundo que é próximo de mim pra não fazer esse Tá movimento bom. na minha barriga, que eu começo a rir muito e me dá um desespero. Tá. Ô, Isso, Digo, pra mim é cosquinha. Digo, pênalti ou não, Digo? Não, porque pra mim cosquinha, entendeu? É o movimento ali, quando você passa a mão na barriga. Mas assim, ó. dá né? vontade de rir, dá vontade de rir, Eu entendeu? faço com a Malu e com a Duda assim, de cosquinha. Então isso aqui é só ver o look. Então dá um isso. desespero. Essa mão, pra mim, parece até mais um carinho. Foi Niquito. pô, Não quero segurar, vem Eu aqui. quero polemizar. Então vai, Biner, polemiza. Arrebenta, Aqui é Biner. programa pra polemizar, Biner. É o seguinte, se houvesse um medidor de impacto, eu sei que não existe, para você definir quando o jogador é derrubado ou muito atrapalhado nos pênaltis marcados do futebol brasileiro, eu garanto de cada 10, no mínimo 7 não seriam marcados. Aqui no futebol brasileiro, Concordo. isso infelizmente é pênalti, apesar de futebol real não ser. É. E ao que eu tenho que me apegar? Ao padrão, entre aspas... Brasil. Ao que acontece mais vezes no Brasil, vendo o pênalti do Grêmio, vendo o pênalti que deram para o Palmeiras contra o Ceará ou contra o Sport, vendo o pênalti que deram para o São Paulo contra o Grêmio e assim por diante. Eu só falando alguns, porque não são tantos lances. São muitos. Aqui no Brasil, encostou na área, deu uma mexidinha no corpo, se joga que é pênalti. Esse é o padrão. Então, por mais que isso não devesse ser marcado, não deveria ser marcado, é um erro marcar. Olhando o futebol brasileiro, eu entendo marcar. E não vou questionar. E eu tenho que concordar com Biner, é você, isso. Biner. Eu tenho, porque a hora que a gente Você não vê polemizou, é porque é verdade. os pênaltis que estão sendo marcados nesse campeonato, é isso. Encostou, Não, o cara e outra, encostou, joga. é Se joga, pênalti. compensa. Ô, Rê, e sabe o que me Mas aí surpreende? deveria ter... Então, aí é isso que eu falo. Se você vai marcar esse, é esse pra mim um erro. Então o VAR deveria ter É o chamado critério. no lance do Vitor tenho- Roque. Que não eu tenho- existe. eu tenho uma- Esse é o Entendeu? mesmo Aí VAR. faltou Mas critério total. a gente tá cobrando um critério que nunca Que existiu. não na existiu, arbitragem. concordo também. Eu né? falei que não foi pênalti, mas isso foi muito mais pênalti do que aquele que deram no Allianz Parque, na semifinal do Paulista, no dia 10 de março. Chora! Né? Que o Arboleda é chutado Chora. pelo Tigrinho que se atira e marca um Aquele é pênalti. pra dar o Bright White. Entendeu? Diferente desse. Aquilo ali é uma Aquele não é. aberração. Esse aí, eu não marcaria esse Renato, pênalti. eu tenho- Mas eu isso tenho- aí é muito mais pênalti do que aquele que marcaria tenho no uma coisa Palmeiras. que ninguém nunca discutiu. Ashley Prensa, pelo menos eu assisto muito, nunca vi. Você acha que se tivesse chamado, porque a gente está falando do impacto da chamada do VAR, para olhar o lance do Vitor Roque, ele mudaria a decisão? Não dá para ter certeza. Qual a sua impressão de árbitro experiente? Ah, a gente já falou bastante disso, né? É o vídeo. Olha lá esse Não, porque fica movimento mais aqui, ó. importante A chamar do que o lance. interferência. Que é quando o Biner tá falando desse movimento aqui. Quando o cara vai andando lá pro vídeo. aí, Ele ó. vai. Fala assim, "Ih, já errei. E eu acho que Ih, já errei. Na verdade, você tem um VAR apitando o jogo hoje no Brasil, a gente sabe disso. Nós estamos só na 10ª rodada do Brasileirão e você vê que é polêmica todo final de semana. Toda rodada é polêmica, fora a Copa do Brasil. E aí, Biner, você tem essa questão hoje que a gente vê os árbitros em campo perdidos e o VAR apitando o jogo.
É claríssimo isso. Então, assim, eu acho, né? A gente estava até falando isso ontem no programa no Equipe F, que se o árbitro não tem personalidade, se ele não aguenta pressão, ele não tem que ser árbitro. Mas o que a gente Ainda vê mais levar o hoje? escudo FIFA. O que a gente vê hoje? O árbitro indo no VAR E mudando de e opinião. mudando de opinião. E o que eu concordo com... foi o auxiliar do Palmeiras que falou que ele estava perto do lance, ele decidiu ali no Martins campo. falou, Foi o João Martins, né? Mas mudar de opinião não é o problema Não. da utilização Não, do o VAR. problema Até é porque o VAR transferir, está ali para auxiliar. O Sim. problema é errar com convicção Isso. e com Olhando o imagem. VAR. Induzir o árbitro ao erro. Ô, Rê, tem mais um lance. Olhando o VAR. Tem mais um lance do Everton com o Léo Ortiz, é isso? Esse pra mim também é outro, porque esse lance... Tem muita gente falando que isso aí é pênalti. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor Nossa, de não foi, Deus. não. Quando eu falo, e é pelo amor de Deus mesmo, porque eu fico doente. Quando eu falo que a Concordo. gente tem que entender de futebol, e não é só entender de futebol, é entender de goleiro também, as ações do goleiro, pedir pênalti nisso aí, para. Muita gente fala que se fosse o contrário seria falta, né? Pois é. Pelo amor de O jogador não Deus. sobe pra cabecear com Não, o Não, e o na goleiro, frente. Exato. primeiro que assim... Tá se protegendo que tá com as mãos, É normal, levantadas. e ele precisa estar na mão no alto. Se ele baixa essa perna antes, ele perde o equilíbrio. E aí eu falo abertamente, eu convivo com um especialista em goleiro. Então eu converso muito com ele me ajuda demais. E tá aqui a Nath. A Nath que gatou no gol aí, defendeu Muito trocentas mil bolas aí, que como goleira e também pernas. pode falar. Isso não é um movimento natural, Nath, do goleiro? Se ele baixa essa perna antes, ele perde Os o jogos de equilíbrio. futebol de Joguei condomínio e no salão. society fizeram muito mal pra cultura do jogo do O Brasil. pessoal E precisa mais, assistir o Fábio as pessoas- Costa, as lembra? pessoas acham O que aquilo é DVD do futebol. Fábio Mas, ó, Costa. o que olha, atenção, Fábio Costa matou quase atenção para o que o uns três Biner caras. falou e eu É, ele ficou concordo. de cara Biner, feia. parabéns. Sabe por quê? Obrigado, Meirelles. Falta Uma honra. para você que apita jogo, você pelo menos entender o que é o Ter futebol. jogado bola descalço. Mas você não jogou. A impressão que eu tenho, ô, Renato, é que os árbitros nunca jogaram bola, nem no Interclasses. Não é possível que você não jogue bola para apitar um jogo de futebol. Eu vou recomendar o estágio do Sabe? Cruz, no Aí- Marambaia. Vai lá assistir os jogos de Agora, base, e só um outra pouquinho ali coisa, pra entender como é que é o mundo real. Biner, e outra coisa. Como é a cultura do jogo. Parabéns ao goleiro Everton. Por quê? O Everton envolvido nesse lance... Não pelo pênalti, foi né? o mesmo que viu o Palmeiras... no pênalti marcado do Palmeiras, aí teoricamente era ajudado, mas também prejudicado. A frase dele é a melhor possível. Acabaram com o VAR no Brasil e o cara que é beneficiado, ele fala na Ele fala frase... que é beneficiado hoje é porque... Eu vou chorar prejudicado amanhã e não fazem nada. O novo presidente da CBF, faça alguma coisa lá, o Samir. Bom, vamos falar de Palmeiras 0, Flamengo 2. Tô querendo. Ocasión, só que não pudimos convertir, mas a ocasião que tiveram fizeram, então um resultado que não esperávamos, mas queríamos ganhar como sempre. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, o que é que eu lhe digo? Existem regras para cumprir e aqui no Brasil são peritos a todas as jornadas e rodadas e inventam. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Ramon não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isto, não vejo isto em lado nenhum. Antes de nós virmos para aqui, estávamos a ver a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti, o VAR não interviu, só disse foi impedimento, não foi. E a regra deste pênalti, do nosso pênalti, é muito simples. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. A regra é simples. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro.
Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já estou a olhar para trás, a dizer marca penalti. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo. Muito bem, tá aí o João Martins falando, todo mundo falando, o Felipe Luiz falando, umas pequenas observações. História é seu e que se dane pênalti, né? Mas enfim, essa é uma questão. E agora sobre os dois portugueses, tanto o Boto quanto o João Martins, acho uma soberba de falar, não, aqui é jeitinho brasileiro, aqui é coisa de terceiro mundo. Esses caras vêm aqui, ganham dinheiro aqui, trabalham aqui, para isso serve, né? Mas na hora de descer a ripa, os caras podem. Mas enfim, vamos falar do jogo. Massa, o jogo. Teve o pênalti, né? Os dois, né? Um perdido pelo Piquerez, o outro convertido pelo... Quem fez o quem? Arrascaeta. Pelo Arrascaeta. Mas decisões difíceis da arbitragem, mas com relação ao Palmeiras. Enfim, por que o Palmeiras perdeu, você acha? Eu conheci o Boto cor-de-rosa, agora o Boto mentiroso eu não conhecia, cara. Boto cor-de-rosa. Né? Realmente são coisas diferentes as falas dos treinadores, sem querer defender o João Martins, não sou disso. Mas eu posso falar que aqui existe o jeitinho brasileiro, que aqui existe a arbitragem justiceira, né? Mas ele não. Acho que ele estava indo bem até a hora de falar do Flamengo, aí 2 pênaltis e tal. Acho que ali ele pisou na bola. Posto isso, tem um fato nesse jogo que me chamou mais atenção e não vi as pessoas falando. E eu vou começar por ele. Quando o Palmeiras toma um gol, eu estava assistindo o jogo com o meu cachorro Oliver, e aos 35 minutos do segundo tempo, o Abel Ferreira cometeu uma aberração, que é a maior aberração. Eu entendo, mesmo tendo Maurício, Paulinho, não teria feito isso, teria entrado com o Maurício. Falei isso, que se você tem dúvida, pega lá no meu pré-jogo. Mas eu entendi depois, o João falou, a gente queria bloquear os lados do Flamengo com o Cebolinha e o Araújo, né? O Luiz Araújo. Dá para entender isso, só que o Palmeiras não pode mais jogar só para bloquear o adversário. Tem que jogar e fazer jogar. Então, o Maurício, mesmo que você perca o jogo, corra mais riscos atrás, né? Entendendo que ele não tinha o Aníbal ontem no banco, o Aníbal teve problemas particulares, não sei quais foram. Isso não me incomoda em nada. Mike, dobra de lateral. Para mim, isso aí é função tática, estratégia, dá para entender. Poderia ter o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo. A estratégia deu certo, impediu o Flamengo de jogar. O Flamengo finalizou aos 52 minutos. Porém, se você for ver o que o Rossi defendeu no primeiro tempo, é nada. Então também a estratégia funcionou de um lado, não funcionou do outro. A arbitragem eu vou falar no final, tá bom? Vou responder a sua pergunta. Aí é óbvio que não dá para deixar de fora que perder 4 de 9 pênaltis tem uma influência dentro do jogo, né? Que se o Palmeiras faz o gol no primeiro tempo, dificilmente o Flamengo empataria ou viraria. A gente conhece o Palmeiras, sabe como o Palmeiras funciona. A partir daí, quando você toma o primeiro gol, essa é a maior aberração que eu já vi essa comissão técnica fazer. Porque tem algumas coisas no jogo de futebol tem que ser clara. Como eu ataco, como eu me defendo, como eu ataco na bola parada, como eu me defendo na bola parada. São 4 questões, quesitos simples. E quando você toma um gol, e o Abel já fez isso, não dessa forma, mas já fez. É a mania de tirar a volante e botar o Veiga para jogar de 8. Ontem, o que ele fez, quando eu vi, falei, vai entrar o Luiz e o Veiga, quem vai sair? Ele tirou o Gomes e o Evangelista. Ele acabou com o Palmeiras. Tinha mais 15 minutos de jogo. Ali era a chance de empatar o jogo. Ele simplesmente jogou o Palmeiras na lona. Por quê? Prestem atenção nos meus argumentos. Não se trata de falar mal do técnico, da comissão técnica, mas se trata de falar do que é o jogo de futebol na minha concepção. Eu posso estar errado, tudo bem. Caramba, você tomou um gol, você está jogando em casa, 40 mil pessoas,
É o Flamengo. Uma das coisas fortes do Flamengo é o quê? Qualidade individual. Qual é o forte do Palmeiras? Jogo coletivo. Como no jogo coletivo você vai fazer gol com 3, 1, 6? E 3, só um zagueiro. O Giais, desesperado, o Piquerez, que avançava também, ficava 3, 4 contra 1, contra 2. No contra-ataque eu falei, Oliver, filho, vai tomar o segundo. E não tomou o terceiro porque o juiz acabou o jogo. E eu senti alívio. O que é isso? O que é isso? Até pro contexto do jogo, você perde o jogo de 1-0, perdendo um pênalti, mentalmente você sai baleado, mas fala, pô, nós erramos, perdemos o jogo. Agora, foi uma catástrofe, isso é uma tragédia, isso é uma incompetência que me espanta. Eu fico muito espantado, gente. Como uma comissão técnica dessa, tão vitoriosa, tão competente, né? E eles têm tudo, eles conhecem os jogadores. Esse elenco foi bem montado. O elenco é bom, os jogadores são bons. Você não pode, na base da desorganização, rodízio de massa, não vai dar certo. Entendeu? Rodízio de massa, é canelone, é lasanha, o cara passa ali, ele pega um pouco de cada uma, não sei o quê, o que eu faço? Não dá. Entendeu? Não dá. E adiantou alguma coisa? Qual foi a defesa que o Rossi fez? A não ser lá no final do jogo, ainda estava impedido, talvez, o Flaco. Estava 2-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Se você vai enfrentar um adversário grande, você precisa ter, a primeira coisa, organização pautada dentro do seu conceito de jogar bola, que é o conceito do Abel e dessa comissão técnica. Então, para mim, essa é a maior aberração surpreendente, incompreensiva para mim. Eu não compreendo. Talvez eu seja burro, eu não compreendo. Você colocar o Murilo, mas o Gomes tinha cartão. Então, se o Gomes tinha cartão, colocasse o Fux para tirar um zagueiro, um volante e com mais um meia. O que adianta você empilhar Paulinho, Maurício, Flaco, Veiga, Estevão, se a bola não chega lá? Óbvio. Entendeu? A bola não chega lá. Não dá para pedir que o Massa tenha parcimônia, calma, controle na churrascaria, esquece. Não dá, não tem coisas que são incompatíveis. Então isso me espanta mais, não é perder pro Flamengo, não é perder o quinto pênalti esse ano. Isso já não me espanta mais, o que me incomoda também, mas incomoda menos, sabe? É entender que se você vai jogar, por exemplo, com o Porto no Mundial e toma 1-0, se você fizer isso, você toma 5. 5. Não é possível que uma comissão técnica deste tamanho pense algo assim. Esse é um aspecto do jogo, eu estou pegando dos 35 minutos finais, que foi o que mais me incomodou, certo? Agora, é óbvio que tem alguma coisa errada quando você tem 9 pênaltis e acerta 4. Não é possível que também esta comissão técnica deixe para o jogador decidir aonde tem que bater. Isso já passou dos limites. Quando sai pênalti, um dia eu vou instalar uma câmera minha vendo o jogo. Só para vocês terem uma ideia. Quando sai pênalti, eu vou no banheiro, eu vou lá embaixo pegar alguma coisa para comer. Sei bem como é. Entendeu? Porque vai perder. Não pode bater um pênalti de forma frouxa. Olha só. Olha, recua a bola pro goleiro, Piquerez. Senta o pau, Piquerez, na bola. Manda a bola lá no Morumbis. Tá, olha só isso, cara. Ele falou pro goleiro, pula aqui que eu vou devolver a bola para você. Não é possível que também uma comissão técnica dessa, com Cebola, com tantos caras, que eles não consigam fazer esse time melhorar na cobrança de pênalti. Porque qualquer chance de, por exemplo, ir para as oitavas de final no Mundial, ou quartas, ou ganhar nas Copas, vai passar pelos pênaltis. Entendeu? Então, se não melhorar isso, já era. Outro ponto. Agora vamos entrar na questão da análise do jogo em si. Não achei o primeiro tempo ruim do Palmeiras. Achei que no segundo tempo o Felipe Luiz fez uma mudança interessante. O Cebolinha estava mal. O Flamengo melhorou um pouco, mas também não estava, mandando no jogo. Normal, o Flamengo entendeu. Acho que aprendeu a lição no jogo contra o Cruzeiro. Que Flamengo, não tem obrigação de ser o Melva, de malvadão todo o jogo.
que ele pode sim jogar por uma bola, que ele pode sim ser reativo, né? E aí vamos entrar nos pênaltis. Eu não sei se foi pênalti pro Palmeiras, eu não sei. A tendência é achar que não foi, aquela bola na mão lá, porque esta CBF é incapaz de colocar câmeras específicas para o VAR. Eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes, vou repetir. Câmera de transmissão de jogo não serve para o VAR, tá? Primeiro. Segundo, existe no Brasil uma deturpação, não tem esse impedimento semiautomático, o árbitro dizem que é profissional coisa nenhuma, eles não têm a mesma estrutura que têm os jogadores, mas partindo desse princípio, tá? Se o pênalti do Arrascaeta foi, no Vitor Roque foi, pra mim nenhum dos dois foi. E se é pra expulsar o Gustavo Gomes naquele lance, que expulse, que faça a arbitragem correta. Entendeu? Que sejam árbitros corretos. Que sejam capazes, competentes. Então, cara, o Wagner Hilley é um negócio inacreditável. E este árbitro aí, ele não tem a menor capacidade de apitar um jogo de futebol. E ele tem escudo da FIFA no peito. Vai estar no Mundial. Tá pro Mundial. Então, cara, se o lance é inconclusivo, pra que chamar o árbitro? Ele tomou a decisão de campo. Entendeu? No lance do Arrascaeta, até entendo chamar, falar, olha, teve esse braço aqui no Murilo. O Arrasca, quando o Murilo toca nele, ele vira pra trás, inclusive, foi um passo de balé, dá uma olhada. Olha lá. Opa! Família, esse aí foi o vídeo de hoje. A gente viu aqui, né, o pessoal comentando a respeito desses lances polêmicos do jogo de ontem. A maioria dos programas desportivos aí que eu acompanhei de ontem pra hoje, todo mundo falando que o lance do Arrascaeta não foi pênalti, né, cara? Salvo as exceções, de raríssimas exceções que alguém, principalmente quando é da mídia flamenguista, né? A gente sabe que a Globo Lixo, essa rede de esgoto de televisão tendenciosa, igual tava na transmissão ontem, cara, que nojento é assistir jogo na Globo, cara, meu Deus, mano. Quando tiver oportunidade, não assista jogo na Globo, cara, na moral. Você que é palmeirense, assista no ESPN, Sport TV, Premiere, sei lá, DAZN, Zap, assina o canal que for necessário, Prime Video, mas não assista futebol na Globo, porque é incrível o pano que eles passam pro Flamengo, velho. Nesse lance aqui, mostrado em câmera lenta, pra eles é pênalti. Mas no lance do Vitor Roque, quando tava em câmera lenta, aí o Luiz lá, né, o narrador, mas em câmera lenta tudo parece que é pênalti. Pelo amor de Deus, critério nenhum, os caras não tem nem vergonha na cara, mano. Você é louco, fico, mano, maluco da vida, na moral. A Renata comentou, né, lá no programa F-Show que não acha que foi pênalti também, nem esse lance, nem o lance do Vitor Roque. Eu também acredito que nenhum dos dois foi, mas se deu pra um, tem que dar pra outro. Mas é porque critério, né, cara? Tem que ter critério. E a questão do pênalti pro Palmeiras, que foi o pênalti aqui que bateu na mão do Varela, cara, não tem imagem, não tem uma imagem que fique na reta da câmera com a linha, assim, ó. A câmera tem que estar na reta da linha. É igual a câmera do lateral, do impedimento. Não tem câmera que acompanhe o último jogador. A tecnologia que a gente tem deveria ter, ou pelo menos o semiautomático, que ficaria mais fácil ainda. Mas é incrível, cara. A arbitragem no Brasil, ela é péssima, é trágica, é amadora, e é isso. Mas isso não tira o fato de que a gente teve a incapacidade de fazer gol de pênalti também, né, mano? Chumba pro gol, mano. Dá paulada no gol, filho. Mira o meio do gol, mira a cara do goleiro, senta o pé, tio. Vai ficar tentando bater colocadinho ainda no canto do goleiro. Nem pra bater cruzada, a bola forte, os caras servem. Pelo amor de Deus, mano. E eu, quando jogava sem joelho, eu era melhor que esses caras pra bater pênalti aí. Eu mirava no meio do gol, sentava o pé e boa. Não tinha essa, não. A bola batia no goleiro, batia na perna, no braço, mas entrava. Porque não tem essa, cara. Os caras têm medo de bater pênalti, mano. Tá maluco. Mas enfim, mano. Massini falou aqui, né, questão lá da estratégia do Abel. Também não concordei com as mudanças. Apesar que era o João Martins que tava ali na beira do campo, mas a gente sabe que o Abel, né, que comanda, deve ter mandado um zap pra ele ali durante o jogo pra fazer as alterações. E é isso, o Palmeiras ficou esguarnecido, acabou tomando o segundo gol, porque não tinha mais meio de campo. Botou 59 atacantes, tirou ainda mais um zagueiro, que era o Gustavo Gomes. Tá certo que tava amarelado, não tava tão bem no jogo também, mas enfim, tomou o segundo, poderia ter tomado até mais. Mas é isso, família. A arbitragem é desastrosa. Palmeiras agora tem um ponto só de vantagem, ainda é líder, mas
Não pode, cara. Jogo grande desse assim, em casa ainda mais. Outro detalhe, não ganha em casa, velho. Ô, no Allianz Parque, o que acontece, cara? É incrível, mano. É uma semana aí que o Palmeiras tem que rever, pensar bem aí nessas questões de batedor de pênalti, porque nossos atacantes não bate pênalti. É lateral, é zagueiro, é até goleiro bate pênalti, mas atacante não bate. Atacante de 150 milhões de reais não bate pênalti. Ô, pelo amor, mano. Atacante fecha o olho, chumba ali no meio do gol. Não tenta ficar batendo colocadinho, não, mano. A não ser um jogador muito técnico, tipo um Veiga da vida quando tava naquela grande fase, que sabia tirar do goleiro. Tem pouquíssimos jogadores que sabem tirar, igual a Arrascaeta fez. Pô, colocado, igual um Neymar da vida pra bater pênalti. É diferente, mas não tem como comparar, né, mano, com esses caras aqui. Enfim, o vídeo de hoje é esse aí, família. Não, peço até desculpa pra vocês aí, tô um pouco exaltado, dor de cabeça, tô doente, tô injuriado com esse jogo aqui, mano. Perder pra esses caras aí do jeito que foi, perdendo pênalti, tendo chance de abrir o placar. Os caras iam ter que sair, ia ter que vir pra cima, o Palmeiras poderia matar o jogo. É complicado. Os caras vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e comenta aqui embaixo. Você acha que foi pênalti, não foi? Se foi bola na mão dentro da área, foi fora? Foi pênalti no Arrascaeta ou não? E no Vitor Roque, foi também ou não foi? Comenta aqui embaixo, beleza? É isso, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.